Bom, vamos continuar então a nossa reflexão sobre os glamoures, agora relacionados à mente. No nosso último encontro, a gente viu alguns glamoures relacionados à sensibilidade psíquica, né, mais relacionados à arte, e agora a gente vai começar a ver os relacionados à mente. A quinta classe de glamoures consiste daqueles que surgem da polarização mental, algo que a gente vem falando muito, né, dessa transferência da nossa polarização do emocional para o mental. E naturalmente também quando isso acontece, surgem algumas ilusões, surgem algumas armadilhas aí. Eles são glamoures específicos do intelectual. E a base geral deles é a ilusão de que saber algo mentalmente é suficiente em si mesmo. Mas tal conhecimento teórico objetivo é apenas o primeiro passo para a verdadeira compreensão e a conscientização vital, que são alcançadas por outros meios de apreensão. O verdadeiro conhecimento de outros seres humanos, por exemplo, não é alcançado pela mera análise e enumeração de traços e características biológicas e psicológicas. Requer também empatia, através do sentimento e da imaginação. A compreensão dos grandes princípios e das realidades superiores só é alcançada através de um órgão superior de conhecimento, a intuição. Esta não é antirracional, mas sim suprarracional. A intuição, como meio de conhecimento, geralmente não é reconhecida pelos psicólogos acadêmicos e filósofos modernos, e eles a acusam de ser mística. Mas isso apenas mostra a concepção equivocada deles sobre a verdadeira natureza e o valor do misticismo. Antes de tudo, a intuição não é uma qualidade ou dom comum a todos os místicos. Muitos deles seguem o caminho do puro amor, são simplórios e não se interessam pelo conhecimento superior. Outros são, às vezes, inundados por uma iluminação da realidade, que não se deve especificamente ao uso da intuição. Por outro lado, a intuição como forma superior de compreensão foi reconhecida e usada por pensadores ao longo das eras. E recentemente, os psicólogos humanistas começaram a reconhecê-la e a apreciá-la. O uso da mente analítica sozinha, sem estar integrada a outros meios de conhecer, não é só inadequado, como forma um verdadeiro obstáculo à compreensão da realidade. A mente até foi chamada de a destruidora do real, devido à sua tendência de analisar e criticar, e à sua hiperatividade, que cria uma barreira ou um tipo de cortina entre o homem e as realidades superiores. Esse é especialmente o caso quando a mente está descontrolada. Vivekananda comparou humoristicamente a atividade dela aos movimentos desengonçados de um macaco bêbado que foi picado por um escorpião. Aqui vale a pena a gente pensar que intuição, tal como a Sagioli está falando, é uma função, né, o Assagioli considera uma função psicológica, mas a gente não está falando disso que normalmente a gente tem, que é, eu tô com uma intuição que vai chover, ou eu tô com uma intuição que eu vou encontrar uma pessoa. Não, a intuição como função psicológica que o Assagioli coloca aqui é justamente o que a gente procura atingir quando a gente faz a nossa meditação,
que é conectar-se com essa mente superior, com essa mente abstrata, com aquilo que a gente chama de alma. Então, essa ponte, na verdade, né, entre a mente concreta e a mente abstrata. É a mente abstrata trazendo uma ideia que ilumina e para que seja, então, é, assimilada pela mente concreta. Então, só para a gente entender, né, quando ele fala aqui da intuição, da importância da gente utilizá-la, ele não está falando dessa intuição que a gente comumente vê por aí. Fala-se por aí, né? É uma intuição interna, é um resultante do contato com o eu superior. Só para ficar claro, né? Que é o que a gente procura fazer aqui quando a gente medita, né? Então, esse é um dos glamoures aí, é uma introdução que ele faz, né? Do quanto a gente também é super importante a gente realizar a transferência do emocional para o mental, mas se a gente ficar excessivamente no mental, isso também se constitui em um obstáculo. Talvez fosse bom a gente lembrar daquele trabalho de Hércules que é relacionado ao signo de Sagitário, onde ele precisa dissipar alguns pássaros que são muito, eles lançam metais, né? Lanças de metal. E aí eles prejudicam as pessoas e fazem até uma nuvem quando eles se movimentam que não permite que a luz do sol entre naquele lugar onde eles estão próximos. Isso simbolicamente se refere à nossa excessiva atividade mental, uma atividade mental desordenada que bloqueia a ação da alma, ou seja, impede a passagem da luz verdadeira e ao mesmo tempo fere as pessoas, que a gente vai ver aqui que a crítica é um próximo glamour que a gente vai tratar, que vai falar um pouquinho disso. Então, a importância da gente sim procurar um desenvolvimento mental, expandir a nossa cultura, mas ao mesmo tempo da gente cultivar um espaço para a intuição, um espaço de silêncio, né, um espaço onde a nossa alma possa ser chamada e possa atuar. Vamos lá, então. Crítica. Uma tendência particularmente nociva da mente, quando não está equilibrada pela compreensão e pela correta apreciação, é a crítica. Esse é um dos glamoures mais predominantes, ao qual quase todos estão propensos. Mas as pessoas do quinto tipo, o intelectual, são especialmente afetadas por ele. A crítica é tão difundida porque satisfaz diversas tendências fundamentais. Uma delas é o desejo de autoafirmação. Mostrar as imperfeições e fraquezas dos outros dá um agradável senso de superioridade e alimenta a nossa vaidade. Olha que importante, né? A diferença da gente fazer algum tipo de apontamento, se a gente tiver na condição de, se a gente tiver competência para, é, o quanto precisa estar isento, por exemplo, desse glamour, dessa necessidade de autoafirmação, né? Da gente não alimentar a nossa vaidade. Somado a isso, a crítica provê uma saída direta para as energias combativas. E como ela dá a satisfação de uma vitória segura e fácil quando o inimigo não está presente, é frequente nos entregarmos a ela com a ilusão de que ela é inofensiva e que às vezes ela é até mesmo um dever. Olha só que importante como a gente vai criando mecanismos aí para justificá-la, né? Mas a crítica não é inofensiva. Ela produz duas reações opostas. Em alguns, ela tem um efeito muito depressivo, criando um senso de inferioridade, inibindo e paralisando. Isso, infelizmente, acontece frequentemente quando a crítica é feita por um pai ou professor. Porque aí, a gente, como pai ou como professor, tem um outro aspecto, que é o aspecto afetivo. Então, a criança, ela dá muito mais.
crédito, muito mais valor para a opinião do pai e do professor do que ela daria para um outro adulto, porque tem a questão afetiva junto ali. E isso realmente, se a gente não tomar cuidado, pode criar esse senso de inferioridade, pode inibir certas tendências que a criança poderia ter ali de expressão do seu potencial, poderia paralisar isso. Então, é algo que a gente precisa fazer com bastante cuidado, com bastante amor. Quando a gente faz algum. Estou falando até por mim, né? Porque eu tenho que escrever relatório das crianças e quanto é preciso que a gente tenha um cuidado quando a gente tem que apontar as coisas e quando a gente fala com eles, né? Para que não haja, que a gente possa corrigir, porque é importante, que a gente possa ajudar nessa lapidação, mas de um jeito que possa continuar motivando, né? Continuar motivando-os e não simplesmente paralisando, né? Ou inibindo uma ação futura deles. Isso, infelizmente, acontece frequente. Aqui já lemos, né? Por outro lado, outros reagem a ela de uma maneira diferente, com rebelião e comportamento hostil, que evocam, por sua vez, mais crítica. Isso então cria um círculo vicioso de incompreensão e conflito. Também acontece bastante no ambiente escolar. A crítica também tem outro mau efeito, que é o dano que ela provoca àquele que critica, ou seja, a quem critica. Através dela, ele cria uma barreira entre si e os outros, impedindo as corretas relações. Também inibe em si qualquer expressão de seus melhores sentimentos e obstrui uma atitude que é positiva e construtiva. A resultante perspectiva amarga e negativa tende a reagir sobre ele psicossomaticamente e pode produzir maus efeitos físicos. Uma atitude crítica pode criar e alimentar ressentimentos e rebeldias, não apenas contra pessoas, como também contra circunstâncias e contra a vida em geral. Aqueles que acreditam em Deus frequentemente criticam até mesmo ele, porque permite tantos males e injustiças. Isso, obviamente, é uma ridícula presunção, pois implica saber melhor do que Deus o que ele deveria fazer. Uma forma extrema de crítica que tem aumentado recentemente é a prática de ridicularizar a grandeza e os grandes personagens, expondo com deleite suas fraquezas e aspectos inferiores. Olha só que como isso agora tem tido ainda mais força com o advento da internet, que as pessoas fazem qualquer tipo de pesquisa superficial sobre a vida de grandes personalidades que foram representativas no passado e se acham no direito de falar sobre pontos que descobriram sem conhecer a pessoa, né? Muitos sentem que a superioridade dos outros é uma repreenda a si mesmos, ou até uma afronta. Essa forma de crítica, evidentemente, é um completo clamor, pois aqueles que esses críticos tentam rebaixar ao seu próprio nível foram grandes, sim, apesar de suas falhas e fraquezas, como todos nós temos. A imaturidade emocional de Mozart e a ambição e autoafirmação de Wagner, por exemplo, não afetaram a alta qualidade das suas obras. Deve-se fazer uma distinção entre crítica e discriminação. Abster-se de criticar não significa fechar nossos olhos para as imperfeições dos outros, ou falha em reconhecer seus defeitos e maus atos. Já a correta discriminação requer isso. E o que a distingue da crítica é uma atitude interna que a gente assume. Aqueles que criticam geralmente o fazem com um senso de autossatisfação e de superioridade. Mas
aqueles que usam a sabedoria para discriminar não obtêm prazer nas falhas que reconhecem. Olha como é importante, né? A gente ter o autoconhecimento, a autoobservação, a autoanálise para a gente saber quando a gente está fazendo uma coisa ou a outra. Se a gente tiver, por acaso, fazendo a crítica com essa autossatisfação, tudo bem também, a gente não precisa se culpar. É só a gente se observar e procurar corrigir, porque isso é algo tão comum na nossa sociedade que muito provavelmente a gente vai ter em alguma medida isso. É só a gente se observar com mais clareza para que a gente possa ajudar quem a gente tem condições de apontar, de discriminar certas falhas, e também para que a gente não crie uma distância entre nós e os outros. A tendência de criticar pode ser contrabalançada pelo uso de muitas técnicas para dissipar glamour, mas talvez a mais simples e direta seja o cultivo de opostos, que a gente já viu aqui ao longo do ano. E vamos ver, acho que um pouquinho melhor. Nesse caso, significa cultivar a compreensão amorosa e desenvolver o hábito de ver o bem nas coisas e nas pessoas, expressando apreciação e estima. Então, se a gente conseguir cultivar em nós, a gente percebeu que a gente tem essa tendência crítica, a gente percebeu que a gente tem essa tendência de uma certa autoafirmação, uma certa satisfação, de uma certa superioridade. Quando a gente faz isso, a gente pode cultivar a nossa compreensão amorosa. Nos florais de bar, tem um floral que chama Beach, por exemplo, que é muito bom para pessoas, porque em geral também quem é crítico com os outros também é crítico consigo mesmo. E isso também promove, né? Muitas vezes a gente também inibe certas potencialidades que a gente tem, porque a gente é muito rigoroso com a gente mesmo. E o beach, por exemplo, tô falando desse floral, né? Ele ajuda a gente a enxergar a beleza na vida. Tem uma florzinha também muito comum nos florais de Minas que chama Mirabilis. Ela é uma florzinha que dá na rua aqui no Brasil, aqui em Campinas tem um monte. Que mirabilis significa mirar do espanhol, né? Também é uma raiz latina, olhar com beleza. Mirabilis, olhar com beleza. E é uma florzinha que ajuda muito a gente a olhar as coisas não só de forma crítica, mas olhar com mais leveza, encontrando beleza mesmo naquilo que é mais simples, naquilo que não é tão elaborado, na gente mesmo, né? E o desenvolvimento da gratidão também. Quando a gente reconhece pontos, coisas, pessoas que a gente agradece, a gente tende a ser menos crítico. A gente tende a olhar com um pouquinho mais de compaixão, de beleza, de gratidão. A gente trabalha bastante com as crianças o apreciar, né? O quanto é importante a apreciação. Para e aprecia. O que você reconhece de belo aqui? O que você reconhece de belo no seu amigo, em você? Porque aí a gente vai contrabalançando certas tendências aqui. Os glamoures mentais frequentemente estão associados aos do tipo atividade, devido à sua conexão com a ênfase excessiva na forma e a supervalorização dela. Dessa maneira, esses glamoures contribuem diretamente para velar a realidade, em vez de revelá-la, que deveria ser a verdadeira função da forma. Então, aqui é muito importante, né? Quando a gente olha para a forma de uma maneira que o nosso olhar esteja excessivamente nela, a gente deixa de enxergar a realidade. Ao passo que a função da forma é velar, né? Ou seja, como uma mãe vela o bebê quando está grávida, né? É cuidar, construir, criar um ambiente para que então a essência se revele da melhor forma através da forma. Um exemplo disso é o tipo de poesia em que a perfeição da forma é atingida, sem transmitir nenhum real sentido. Outra forma grosseira desse glamour é a tendência atual de dar mais importância à embalagem
do que é o conteúdo e o quanto isso está presente na nossa sociedade, né? Até na ênfase que existe hoje, não tanto na saúde e no bem-estar, mas sim na beleza. E não necessariamente, né, na saúde, no bem-estar e naquilo que a gente é de fato, né, na expressão de valores, qualidades, leis e princípios que são atemporais. Hoje eu estou indo um pouquinho mais rapidinho, só porque a gente está um pouquinho atrasado, aí eu acho que se a gente conseguir terminar aqui, a gente fica de novo alinhado, tá bom? Tudo que foi dito se refere ao mau uso da mente, mas seu correto desenvolvimento e uso são muito necessários. A função da mente deve ser apreciada e seu desenvolvimento deve ser cultivado, especialmente por aqueles que tendem ao segundo, ao quarto e ao sexto tipos, que a gente viu anteriormente, né? O sexto tipo é o mais devocional, que a gente vai ver ainda. O quarto tipo é o artístico e o segundo tipo é o amoroso, né? Pode-se dizer que a verdadeira função da mente é a de ser uma intérprete. A mente tem que coletar os dados e as impressões que a alcançam através dos cinco sentidos físicos e também dos sentimentos, da emoção e da intuição. Ela tem que coordená-los e integrá-los. E essa é a grande função sintetizadora da mente. Além de sintetizadora e interpretadora, ou talvez aqui intérprete, né? Ela tem a tarefa de formular e então expressar os resultados das suas descobertas. Tudo isso demonstra o princípio geral de que qualquer função humana, se dissociada das outras, só pode dar uma visão parcial e unilateral da realidade e acaba, dessa forma, produzindo glamoures. A função sintetizadora da mente é apenas um aspecto da síntese total, que é o objetivo de um ser humano integrado, autorrealizado. Portanto, relacionar e integrar todas as partes da natureza humana é um meio bastante efetivo de dissipar glamoures, especialmente os que pertencem aos dois últimos tipos considerados, o quarto e o quinto. Esse é um princípio geral que deve ser mantido em mente e posto em ação, combinado com qualquer uma das várias técnicas que for considerada mais útil. Então, aqui a importância, né, da gente procurar trazer um olhar de totalidade, um olhar de inclusividade internamente aqui, para que a gente possa fazer a nossa integração e depois a nossa síntese. Como é que vocês estão? O que está presente? Desculpa que hoje não dei muito espaço para a gente refletir juntos, porque a gente está um pouquinho atrasado, né? A gente só tem mais uma reunião em outubro, que é da semana que vem, do dia 29, e depois a gente já entra em novembro e dezembro. E aí a gente não entrou ainda nesse capítulo, então eu precisava dar uma aceleradinha aqui, só para a gente depois ficar junto, né? Para a gente não acabar o ano e ainda não termos concluído o nosso ciclo de estudos. Mas como é que a gente está? Como é que vocês estão presentes? Perdão, como é que vocês estão? O que que fica mais presente? Todo mundo quietinho aí hoje. Paulinho. Oi. Ai, maravilhoso, né? Gente, é uma reflexão muito importante. Mas assim, não sei se é o caso do que eu vou perguntar. Mas, por exemplo, se você recebe uma crítica que às vezes ela está te criticando um ponto de alguma coisa que você faz ou fez, não você fazendo, você recebendo. Tá. Quer dizer, diante agora desse conhecimento, né? A gente já vai pensar, tentar pensar duas vezes, né? Mas a gente teria alguma conduta correta para isso?
Eu penso Nunca. que assim, a gente não consegue controlar a atitude do outro no sentido de, será que fez com essas motivações aqui, né? De autoafirmação, Uhum, de superioridade. Isso não dá para a gente controlar em relação ao outro, né? Mas ainda assim, eu acho que vale a pena a reflexão no sentido de observação, né? Porque pode ser que mesmo carregado de tudo isso, tenha algo que para a gente possa ser útil, né? uhum, Para que a gente possa refletir e tentar pensar, poxa, o jeito que ela falou não foi legal, mas talvez eu possa observar se isso faz sentido para mim ou não. E se uhum. fizer, tanto melhor, porque aí a gente consegue expandir ainda um pouquinho mais, burilar a nossa capacidade ou expandir a nossa consciência. Ou se não, também deixa passar, né? Porque é a carga do outro sendo projetada sobre mim. Então, eu Tá acho que certo. vale uma análise, assim, aí usar a discriminação que o texto fala, sabe? Uhum, De uma análise, assim, muito sincera e isenta também da nossa carga emocional, né? Tentar olhar mesmo, de uma forma equilibrada se aquilo faz sentido ou não. tá certo, entendi. Obrigada. Imagina. Mais alguém, pessoal? Gostaria de compartilhar ou perguntar alguma coisa? Vou parar então aqui.